Fala galera, nesse vídeo nós vamos ver jogadores que morreram cedo, muitos deles no auge de suas carreiras. Na noite do dia 27 de outubro de 2004, em pleno Morumbi, o futebol brasileiro enfrentou um de seus episódios mais tristes, que foi a morte do jogador Serginho, então zagueiro do São Caetano. Ele sofreu uma parada cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Foi socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo no Hospital São Luís, aos 30 anos de idade. Nairo Ferreira, que então era o presidente do clube na época, afirmou que Serginho era um cara maravilhoso, não tinha quem não gostava. O grupo de jogadores, os torcedores, ele era um cara que se relacionava muito bem com todo mundo. Um pai excelente, marido exemplar, muito guerreiro, dominava o vestiário. Ele fará uma falta danada. Nairo também estava ao lado de Serginho no exato momento de sua morte, no hospital. Ele deu detalhes sobre aquela noite. O Serginho acabou falecendo comigo, ao lado dele. Os médicos estavam fazendo massagem cardíaca até que ele ia e voltava. Em um determinado momento, não voltou mais. O médico olhou para mim e disse, não tem mais o que fazer. Ele acabou morrendo de mãos dadas comigo. Tenho essa cena até hoje e me traz uma recordação muito ruim. Eu estava perdendo praticamente um filho, lamentou Nairo. Serginho morreu vestindo o uniforme do São Caetano, que foi rasgado para facilitar o atendimento médico. Nairo ficou com as chuteiras usadas pelo zagueiro naquela partida e as levou para o clube, onde permanecem até hoje. Andrés Escobar. No início dos anos 90, a Colômbia vivia uma onda de muita violência, devido aos narcotraficantes que dominavam grande parte do país. O lateral direito Andrés Escobar foi uma vítima dessa violência, pois ele foi assassinado logo depois de retornar com a seleção da Colômbia da disputa da Copa do Mundo de 1994. Aos 27 anos de idade, ele foi assassinado por uma máfia de apostadores que o culparam por ter feito um gol contra na derrota contra os Estados Unidos, que acabou eliminando a seleção colombiana daquele Mundial. O assassinato de Andrés Escobar foi um dos fatos mais tristes e chocantes que marcaram para sempre o futebol colombiano. Dani Jarque. Zagueiro do Espanhol, Jarque foi encontrado morto em seu quarto de hotel na Itália, durante a pré-temporada do clube. Ele estava ao telefone com sua namorada quando sofreu um ataque cardíaco, depois de saber que ela estava grávida. Foi encontrado desacordado quando seu companheiro de quarto voltou ao local para conferir por que Jarque não havia descido para a refeição. Iniesta fez uma homenagem ao amigo ao fazer o gol do título da Espanha na Copa de 2010. Alemão. Atacante que se destacou no Curitiba, passou pelo Japão e chegou ao Palmeiras em 2007. No Verdão, o atacante fez apenas 3 partidas e um gol, pois logo sofreu uma lesão no joelho em um jogo contra o Corinthians. Alemão faleceu num acidente de automóvel, na Via Light, em Nova Iguaçu, quando voltava do aniversário de seu pai, em Mesquita, com mais 9 pessoas na Toyota Hilux que dirigia. O seu cunhado também faleceu nesse acidente. William Moraes. Meia revelado pelo Corinthians, estava emprestado ao América Mineiro, quando perdeu a vida aos 19 anos de idade, com um tiro nas costas ao tentar fugir de um assalto no momento em que saía de uma festa com outros jogadores do clube mineiro. Geraldo. O meio de campo no Flamengo, que na época era conhecido como parceiro ideal de Zico, de quem tinha apenas um ano a menos, foi campeão carioca em 1974 e convocado para a seleção brasileira em 76. Geraldo era uma das promessas do Brasil para a Copa de 1978. Faleceu no dia 26 de agosto de 1976, com apenas 22 anos de idade, em uma cirurgia para retirar as amígdalas. Uma intervenção aparentemente simples, mas Geraldo teve uma reação à anestesia que o matou. Uma tremenda fatalidade que na época comoveu a todo o Brasil. Denner foi um jogador com uma das trajetórias mais meteóricas do futebol brasileiro. Surgiu com grande destaque na Portuguesa, passou pelo Grêmio e chegou ao Vasco. Mas um acidente no dia 18 de abril de 1994 colocou fim a uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ele estava chegando ao Rio de Janeiro com seu carro esportivo, que no dia estava sendo dirigido por seu amigo, que acabou dormindo ao volante e se chocou contra uma árvore. Na batida,
Denner foi estrangulado pelo próprio cinto de segurança. Após a perícia, foi constatado que Denner havia reclinado o banco de maneira indevida. Isso foi o que realmente ocorreu para que ele fosse estrangulado e perdesse a sua vida. Morreu muito jovem e com ele todo o talento e a alegria de jogar futebol. Fernandão, atacante, que é tido como um dos maiores ídolos do Internacional de Porto Alegre, onde foi peça importantíssima na conquista da Libertadores em 2006 e também do Mundial de Clubes. Fernandão também jogou no futebol francês e ainda passou por Goiás e São Paulo. Sua vida foi interrompida precocemente no dia 7 de junho de 2014, aos 36 anos, quando o helicóptero em que viajava caiu em um rio no interior de Goiás. Com ele, morreram mais 4 pessoas. O ídolo colorado havia estreado como comentarista esportivo dos canais Sport TV, 12 dias antes do acidente que o matou. Uma das mortes mais chocantes foi a do meia Daniel, com passagem pelo São Paulo, Botafogo, Curitiba, Ponte Preta. O jogador na época defendia as cores do São Bento e teve sua morte divulgada no dia 28 de outubro de 2018. Alguns dias depois, Edson Brites Jr. se entregou à polícia em São José dos Pinhais, Paraná, e assumiu a autoria do assassinato. Seu argumento é que Daniel tentou estuprar sua esposa, Cristiana. Segundo ele, a sessão de espancamento do jogador teria começado em sua casa, para onde todos foram após o aniversário de 18 anos de Alana, filha do casal. Esposa e filha do assassino também foram presas por tentarem acobertar o crime. Mais tarde, outras 3 pessoas foram detidas, acusadas de terem participado do homicídio: Davi Volero, Igor King e Eduardo da Silva. Mas o argumento de tentativa de estupro de Daniel em Cristiana foi refutado pelo promotor João Milton Salles, sob diversos aspectos. Além disso, o promotor afirma que Daniel não praticaria um abuso sexual em um ambiente no qual estavam várias pessoas próximas. Aos olhos do promotor, o perfil do jogador não correspondia a de um estuprador e nenhuma testemunha ouviu os gritos de Cristiana. Testemunhas confirmaram que Daniel foi realmente agredido ainda na casa dos Brites e colocado no porta-mala pelo então assassino, conhecido também como Juninho Riqueza. A ideia inicial, segundo os envolvidos, era apenas deixar Daniel nu no meio da rua, mas Edson Brites teria asfixiado o jogador. Daniel, então, foi levado para uma área de mata, onde foi finalmente assassinado. Mas o mais chocante da história é que ele teve seu pênis decepado, e segundo as investigações, isso ocorreu quando ele ainda estava vivo. E aí, gostou do vídeo? Qual morte você achou mais impactante? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e até o próximo.